Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E a palavra que Deus separou para nós, vamos encontrar no livro de Esdras, no Velho Testamento, no capítulo 8, versículo 21 ao 23. E depois eu vou ler só o versículo 31. Quando Esdras chama o povo, convoca o povo para jejuar e orar e se humilhar diante do Senhor, porque a situação era difícil. Aquele povo ia fazer uma viagem de mais de 800 quilômetros, uma viagem que levava meses, e eles precisavam do socorro de Deus. E nós estamos vivendo uma situação onde todas as nações estão precisando de jejuar, orar, se humilhar, buscar a face do único Deus, do Deus verdadeiro, do Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Esse Filho veio com a missão de pagar o preço dos nossos pecados. E o jejum ele é previsto no Velho e no Novo Testamento. No Velho, os profetas jejuaram. O povo de Deus jejuou em várias ocasiões. E no Novo Testamento, você sabe que Jesus jejuou. Jesus, quando ele iniciou a sua missão oficialmente na terra, que foi quando ele foi batizado nas águas do Jordão por João Batista. Ali ele se recolheu, ele foi para o deserto e passou 40 dias jejuando, buscando a face do Pai, buscando a face do Senhor. Então, o jejum é bíblico, é previsto na palavra de Deus. E então, Neemias, Esdras, ele convoca para um jejum. É porque Neemias, que foi governador de Jerusalém, quando Deus devolveu a eles a pátria, Neemias, ele também jejuou e orou. E Deus ouviu o clamor dele. Nós vamos jejuar e orar para um Deus vivo, para o Criador dos céus e da terra, e para o seu Filho, o Cordeiro Santo de Deus, que nos ensinou que é necessário buscar a face do Senhor com jejum e oração. Vigiai e orai. E aqui, Esdras 8, no versículo 21, diz assim: Então ali, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum. Ele era sacerdote. Proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha. Olhe que interessante. Por que precisou do jejum? Por que precisou de orar e buscar a face do Senhor? Ele disse, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Então, como ele já declarou que a mão bondosa do Senhor os protegeria, eles, no lugar de pedirem exército para os conduzirem, ele pediu que o povo jejuasse e orasse pela proteção divina,
Porque o exército do mundo falha, mas o exército do Senhor não falha jamais. E aí, quando ele pede para que Deus os livre de todos os inimigos, né? Ele diz assim: mas, olha só, a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Olha o que esse sacerdote esclarece, Esdras. Quando abandonamos o Senhor, perdemos a proteção dele. Assim, nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Olha que coisa maravilhosa. E ele nos atendeu. Esdras está explicando aqui. E aí você, quando chega no capítulo 9, no capítulo 8 ainda, no versículo 31, a chegada em Jerusalém. Deus cumpriu. Deus socorreu. Deus mostrou que a mão bondosa dele estava sobre o seu povo. A chegada a Jerusalém, ele diz, no 31, partimos do rio a Ava no dia 12 do primeiro mês. Ele faz uma retrospectiva, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão bondosa do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos dos nossos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias. Olha que coisa maravilhosa. Ele mostra aqui, ele diz aqui, que quando você jejuma e ora, quando você entrega a sua necessidade nas mãos de Deus, Deus faz. Deus guarda. Deus cumpre, Deus honra. Deus não deixa que seja envergonhado aquele que o busca. Ele não foi envergonhado. Esdras era sacerdote do Deus vivo, do Deus que ouve o nosso clamor e que tem misericórdia de nós. E quando nos humilhamos e nos arrependemos, ele é fiel e justo para nos socorrer, para nos perdoar, para nos guardar, nos esconder. Nós temos o Deus Todo-Poderoso que nos guarda. E quando Isaías, ele fala no capítulo 58 sobre o jejum que agrada a Deus, ele diz aqui, a partir do versículo 12, o que acontece quando você jejuma de forma que agrade a Deus. Quando você jejuma, não para você emagrecer, não para você ficar mais saudável, porque o jejum, você sabe que ele torna a gente até mais saudável. O jejum acompanhado. Um jejum que você não fica desidratado, que você toma água à vontade. Um jejum que o seu organismo se prepara para isso. Você não vai jejuar para adoecer e todo mundo saber que você está jejuando. Porque já fazia isso os fariseus. Eles se exibiam nas praças, querendo que tocassem trombetas para dizer que eles estavam ali jejuando porque eram santos. Não, o jejum que agrada a Deus é o jejum que você faz para Deus, buscando a face de Deus, mostrando para Deus que o pão da terra é menos importante que o pão do céu, que a presença do Senhor. Quando você jejuma, perdoando aquele que te ofende, buscando a face do Senhor, buscando em Deus, Senhor, o que eu posso fazer para te agradar? Senhor, o que eu estou fazendo que está te desagradando? E quando você jejuma, você está buscando o pão vivo do céu.
E ele começa a falar com você. Quando você mostra a Deus que você tem domínio próprio, fruto do Espírito Santo, não é seu, não é mérito nosso, o jejum é mérito de Deus mesmo. Quando você se dispõe para que Ele seja Senhor de sua vida e que você sabe que tem situações que você precisa jejuar, que você precisa buscar mais a face do Senhor, então esse é o jejum consciente que nós somos pó e precisamos buscar o Deus vivo, aquele que soprou vida em nós. E então, quando temos um jejum de intimidade com Deus, de estreitamento de relacionamento com Deus, quando você passa a ter mais sensibilidade a ouvir a voz do Espírito Santo, quando ele começa a te mostrar os seus erros, porque quanto mais entramos na presença do Senhor, mais reconhecemos que somos pequenos, pecadores, falhos, e que precisamos da misericórdia dele. E assim nos humilhamos diante dele. Buscamos a comunhão verdadeira com ele. Sabe o que acontece? Isaías 58, no versículo 12, diz assim: vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Oh, meu Deus! Precisamos orar. Precisamos entender que é tempo de buscar a face do Senhor. Está acontecendo uma oferta muito grande de brincadeiras, de diversões, para enganar a massa, enganar as pessoas. É mais fácil enganar oferecendo esmolas e divertimento, pagando valores exorbitantes para cantores, atores fazerem suas apresentações. E enquanto você está ali ocupado com o engano, com a diversão, você não está atento ao que está acontecendo ao nosso redor, em todas as nações, não é só na nossa. E quando vamos orar, devemos orar por todas as nações da terra, porque nós estamos na terra. Todo o globo terrestre precisa de nossas orações, do nosso reconhecimento que dependemos de Deus e que a nossa nação, para ser habitável, precisa de nossas orações e de nosso jejum, nosso sacrifício. Mas não é um sacrifício que, não! É você buscar a face do Senhor. Quando você fica muito no engano do mundo, nas ofertas do mundo, nas distrações do mundo, você fica fragilizado espiritualmente. Mas quando você jejuma e ora, porque não adianta você jejuar e nem entrar na presença do Senhor. Aí não adianta. Você precisa jejuar estando em espírito de oração, falando com o Pai, lendo a palavra de Deus, se fortalecendo espiritualmente, tirando as dúvidas, perguntando a Deus no que você precisa melhorar. E aí sim, esse jejum é válido.
É o jejum que agrada a Deus. É aquele que ele dá uma sacudida em você. Ele faz você lembrar do que Jesus Cristo disse. Que no grande dia, ele vai dizer: tive fome, me desse de comer. Tive sede. Você ali esteve. Eu estive nu. Você esteve comigo para me vestir. Eu estive doente, preso. Você foi me visitar? São as perguntas, viu? E quando você está jejuando, você fica mais sensível à voz do Espírito Santo. Você vai ouvir mais de Deus, dizendo: eu vou dar a você para você lembrar daquele que precisa. Eu vou capacitar você para você passar naquele concurso, para você conseguir um emprego maravilhoso, mas não é para você dar as costas para mim. Aí você diz: mas Senhor, quando foi que eu dei as costas para o Senhor? Quando o Senhor me pediu o pão e eu te neguei? Ele vai dizer: quando você deixou de dar a um dos meus pequeninos. Então, nós temos que nos lembrar do nosso próximo. E você lembra muito mais do seu próximo quando você sente uma fomezinha, que aí você diz: o meu alimento está ali, só esperando terminar o meu jejum e eu vou me alimentar. Eu vou consagrar ao Senhor o meu jejum e vou me alimentar. Mas e aquela pessoa que eu passei e fiz que não vi? Ah, fulano está doente e eu nem fui visitá-lo ainda. Porque o Espírito Santo começa a lembrar a gente. Ah, aquela pessoa perdeu alguém que amava muito. Eu vou enviar uma mensagem para essa pessoa. Eu vou chegar junto. Você fica mais sensível à voz do Senhor. Quando você jejuma, não só pensando em você. Todos nós temos necessidades, sim. E é lícito você pedir a Deus e você também jejuar pela sua necessidade. Mas não esqueça que muita gente precisa de suas orações. Que tem pessoas que agora precisam que você dobre os seus joelhos, busque a face do Senhor e interceda pela pessoa que o Espírito Santo vai trazer na sua memória. E muitas vezes, não é nem só você falar com a pessoa. Quando você ora por ela, se você não pode ter acesso a essa pessoa por algum motivo, algo impede você de se aproximar dessa pessoa, você tem dificuldade em se aproximar dessa pessoa, ore por ela. Consagre essa pessoa ao Senhor. Jejum pensando nela. Interceda por ela. Interceda. Interceda por nossa nação também. E pelas nações que estão hoje sujeitas a um ditador, a um louco, a um lunático, a alguém que tem o pensamento maligno de escravizar um povo, que não pensa na dor do outro, que não honra o ser humano. Então vamos orar por estas nações que estão sofrendo isso. E vamos orar para que não caiamos neste sofrimento deles. Vamos orar para que sejamos reparadores de brechas. Sabe quando tem brecha? Quando o homem se aparta de Deus. E nós temos que ser reparadores de brechas.
Devemos interceder por quem não ora, por quem está longe de Deus, por quem está vivendo na impiedade. Devemos ter misericórdia dos ímpios, interceder, clamar a Deus pela salvação dos perdidos. Devemos ser reparadores de brechas e restauradores de veredas. Vidas transformadas através do seu testemunho, de suas orações, do jejum de oração, de intercessão. Restauradores de veredas. Para que o nosso país se torne habitável. E não só o nosso, como os demais países. Os demais países. Eu quero ler agora algumas observações que eu fiz aqui. Não é novidade para ninguém que a Terra está em crise. A Terra está gemendo. Olhe os problemas que estão acontecendo na natureza. A Terra geme. É necessário que o povo de Deus se humilhe diante do Senhor, com jejum e oração, reconhecendo como somos pequenos e falhos, e como precisamos do Senhor, como somos omissos, como somos pequenos. Perdemos tempo, nosso valioso tempo, que poderíamos estar na presença do Senhor, com as distrações que o mundo oferece, e deixamos de orar, de interceder, de clamar, de buscar a face do Senhor, porque nós precisamos disso. Devemos abrir mão do pão para que tenhamos aquela aproximação maior com o pão da vida. Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Quando você abre um pouquinho, você renuncia um pouquinho, você vai ver que você vai sentir mais a presença do pão vivo, que está à direita do Pai. E todo jejum deve ter um propósito. E nunca jejum só por você e pelas suas necessidades. Pense no outro. Reconhecemos que Deus nos socorre. O jejum que você faz, sua oração, é para um Deus vivo que socorre. Você não viu Esdras dizendo, o sacerdote dizendo, que o Senhor, ele ouviu a oração. E ele chegou junto. E ele protegeu aquele povo, que diz que a mão bondosa do Senhor estava sobre ele. E Deus honrou aquela fé. Então, ele é o Deus do socorro. Outra coisa importantíssima. Devemos reconhecer que a ajuda de Deus é muito mais eficaz do que a ajuda humana. Nós, muitas vezes, entregamos completamente a nossa confiança ao ser humano, que é falho. Nós somos falhos. Devemos entregar a nossa confiança nele, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que há neles. No Todo-Poderoso, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então devemos entender isso, reconhecer
que a ajuda que não falha é a ajuda divina, é o socorro de Deus. Precisamos jejuar e orar, clamando a Deus pelo revestimento espiritual, o derramar do Espírito Santo, para que sejamos avivados, fortalecidos espiritualmente, porque há uma batalha, irmãos. O inimigo de Deus, ele está ávido, querendo nos destruir. Esdras temia aqueles inimigos do caminho. E hoje nós devemos temer o inimigo invisível. Não brigue contra o seu irmão, não brigue contra sangue nem carne. Brigue contra o mal. E a sua briga contra o adversário de nossas almas, ela tem que ser espiritual, orando, clamando a Deus, jejuando ao Senhor, entregando o jejum a Ele. E revestidos, uma vez revestidos pelo Espírito Santo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele já morreu por mim e por você. Então devemos nos fortalecer espiritualmente através do jejum. Devemos buscar o Senhor para que sua boa mão venha sobre nós. Venha sobre nossa nação e sobre todas as nações da terra. Devemos clamar ao Senhor pelo derramado do seu Espírito, que é santo, santo e santo. Que Ele derrame sobre a igreja dele, que somos nós. Devemos clamar pelo avivamento, jejuar pelo avivamento. Jesus está voltando. O grande dia está próximo. Em Deus sempre há uma solução. Há o socorro, há uma providência divina. Busque aquele que pode te socorrer. Precisamos da intervenção divina. Nele somos mais que vencedores. Medite nesta palavra e faça o dever de casa. Pratique essa palavra. Clame, jejue, ore, interceda pelo seu próximo, pela sua igreja, pela sua cidade, pelo seu país, por todas as nações da terra, por toda a humanidade. Até aqui, igreja. Fiquem na paz do Senhor.